Hola gente, seguramente ustedes já viram algum jardineiro fazendo uma poda de um árvore e aplicando algum cicatrizante ou algum outro produto para ajudar então que esse corte empiece a curar-se. Alguns aplicam porque essa técnica foi passada de geração a geração, outros creem que com isso nós vamos acelerar o processo de cicatrização do árvore e outros dizem que isso vai impedir a pudrição e o ataque de certos insectos e micro-organismos. Pero será que essa técnica realmente vale a pena e nós estamos ajudando nosso árvore a curar-se? Ou será que isso não passa de um mito e esse é mais um produto que nós estamos sendo incentivados de comprar, pero sem nenhuma utilidade? Quédense acá nesse vídeo e descubram um pouquinho mais sobre essa técnica que está tardando muito tempo em desaparecer de nosso cotidiano. Ustedes já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindo a Mi Jardín no Desierto. Hoje em dia, nós encontramos produtos para qualquer necessidade que nós tenhamos em nosso jardim. Pero também nós encontramos muitas coisas não necessárias e a vezes até negativas para nosso jardim. Como, por exemplo, os vários produtos que são selladores de las heridas de nossos árvores. É fácil então de encontrar esses produtos que se dizem como impermeabilizantes, selladores, criadores de uma capa protectora em nossos cortes, aceleradores de la cicatrização. E também nós vemos então huerteiros recomendando soluções caseiras para ajudar nossos árvores, como por exemplo aplicando canela, cal, aceites queimados e outros produtos em nossa poda. Pero será que toda isso é verdade? Será que nós e nossos árvores realmente necessitam isso? Primeiro de todo, nossos árvores são seres vivos que han evolucionado milhões e milhões de anos para sobreviver a esses muitos problemas ocasionados por heridas em los árvores, como por exemplo o ataque de micro-organismos, como hongos, bactérias, também insectos como as termitas, hormigas, também esses quiebres então ocasionados por tormentas ou também por causa de nós seres humanos que hacemos uma poda inadequada. Também algo muito comum que é o que passa então com essa acácia é que o crescimento queda muito exacerbado nessas épocas de primavera e verano e assim com o próprio peso a planta começa a colapsar. Isso também é muito comum quando nós abrimos uma clareira ao meio de um bosque, fazendo com que as plantas mais baixas recebam luz. Quando nós incentivamos essa fotossíntese, as plantas começam a crescer muito rapidamente e os troncos e ramas mais gruesas não conseguem aguentar o peso. Pero elas estão evolucionadas para conseguir passar por esses momentos adversos. Em nosso jardim, nós também tendemos a fazer cortes para deixá-los mais ornamentais, para não impedir o passo por abaixo deles. E também com nossas corta-césped, também a vezes nós fazemos pequenas incisões em nosso tronco que não deveriam ocorrer. Pero em todos esses milhares de anos, nossos árvores evolucionaram então para contrarrestar esses problemas e conseguir proteger-se desses patógenos, como nós já vimos um pouco no vídeo que eu ensinei, o ABC de la poda, em lo qual então eu mostrei para vocês o que é o collar, que seria essa parte mais gruesa alrededor da intersecção de nossas ramas ao tronco ou ramas principais, lo qual, quando nós hacemos um corte, consegue englobar esse material cortado e assim aislar-lo de todos esses problemas que podem ocorrer como pudrição e ataque de outros organismos. E nós temos que compreender que esse processo passa sem nenhum tipo de intervenção do ser humano. O único que nós temos que fazer é possibilitar que esse collar consiga proteger nosso corte. Ou seja, que assim, sabendo o ABC da poda, nós vamos saber então como não dañá-lo para que a planta consiga recuperar-se sola, fazendo um corte o mais limpo possível para não dificultar esse processo de nossos amigos vegetais. Assim que depois de alguns meses, ou se a herida é muito grande, depois de um ano ou mais, esse collar vai originar um callo, o qual não é igual à corteza de nosso árvore, é muito mais grueso, pero vai conseguir sellarlo por completo e terminar com o possível problema que poderia ter, compartimentalizando esse material decaído dentro do organismo de nossa planta. Ojo, esse material, esse corte com essa madeira que sofreu esse dano nunca vai ser reabsorvido ou reabilitado. O único que ocorre é uma compartimentalização desse material. É muito importante que vocês compreendam isso para compreender melhor o que eu vou dizer mais a seguir.
Assim que as plantas não são como nós, que conseguimos recuperar e reabilitar, por exemplo, um tecido que nós perdemos, como um músculo, tecido conjuntivo ou a pele. As plantas solamente compartimentalizam essa herida e produzem novo tecido por arriba de ella. Assim que o importante é conseguir compreender que as plantas têm ferramentas para conseguir combater essas infecções e recuperar-se desse dano, ok? Pero eu compreendo que nós sempre queremos tentar ajudar o máximo possível nossas plantas a triunfar e também compreendo que há uma certa parte da população que quer sempre lucrar o máximo possível e vai querer vender o máximo de produtos, aunque eles não sejam eficientes. Pero veamos alguns peros de la utilização de ellos e o que a ciência tem a dizer sobre isso. Primeiro de todo, começamos falando que a maioria dos produtos que nós encontramos no mercado tem uma base de petróleo, a qual não consegue ser absorvida por los tecidos vivos a lo largo de los anos. E segundo, que ele se adere profusamente a nossos cortes. Como já he dicho, esse corte vai ser compartimentalizado por nossa planta, quedando aí hasta que nossa planta muera. Assim que se nesse material nós temos alguma coisa externa, como por exemplo um sellante à base de petróleo, esse material vai quedar aí dificultando cada vez mais a cicatrização. Además, o petróleo, mientras ele se va decomponendo, ele empieza a liberar substâncias tóxicas e muitas vezes nocivas para nossos árboles, lo qual então vai começar a infiltrar-se no sistema de nossa planta, podendo ocasionar vários problemas. Assim que como esse tecido vai quedar imobilizado dentro de nosso tronco para o resto da vida de nosso árbol, é sempre importante que ele esteja o mais esterilizado possível. Sem nenhum componente, seja de petróleo, seja canela, seja cal, nada, porque assim nosso árbol vai conseguir fazer esses processos naturais muito mais rapidamente e eficientemente. É só pensar, se nós fazemos um corte em nossa pele ou fazemos uma cirurgia, nós utilizamos algum tipo de unguento dentro de nossa herida, nós nunca vamos fazer isso com nós, assim porque nós haríamos isso com nossos vegetais. Esse material vai ser internalizado, assim que nós não devemos aplicar nada. Outro ponto é que quase todos os cicatrizantes se proclamam como impermeáveis, não deixando que a água entre em nossa planta. Pero será que isso realmente é bueno para nossa cicatrização? A ideia com esses repelentes de água é evitar então que esse material quede mojado, seja por la lluvia, por água de riego, por niebla, por estar cerca do litoral como eu, visto que a madeira úmida é muito mais propensa a podrir-se e ser afetada como por termitas e micro-organismos. Pero a realidade também é inversa. Quando nós ponemos algo que é impermeável e não deixa que a água se filtre, nós também temos essa contenção da umidade que havia nessa madeira viva e fresca abaixo desse produto, fazendo com que essa umidade quede aí por muito tempo, favorecendo a pudrição de nosso árbol. Nós não vamos a ter a água da chuva ou do riego pegando acá nesse material, pero toda essa água contenida em la madeira não vai conseguir evaporar. Não importa quanto vento e quanto calor nós tenhamos ao outro lado dessa barreira, essa umidade vai quedar contenida aí, aumentando a possibilidade de pudrição desse material e levando a um confim de problemas. Assim que mais um ponto negativo para esses produtos. Outra proclamação é que esses produtos vão conseguir aislar essa madeira, tanto a bactérias, hongos, outros micro-organismos e também insectos, devido a uma barreira física que eles criam. Pero muitas vezes as infecções não começam nesse ponto. Igual que nossa pele, toda a corteza e também a parte interior de nossas plantas possuem uma infinidade de micro-organismos convivendo. E se eles encontram um ambiente favorável para seu desenvolvimento, eles vão começar a proliferar e colonizar nosso ambiente. Assim que quizás nós estamos ponendo então um antifúngico nessa região, pero essas esporas podem vir por outros locais de nossa planta, incluso internamente, não sendo eficaz para sua proteção. Además, quando nós podamos uma rama, como foi esse caso, há mais ou menos uns 8 meses, ou se nós temos um vento que faz com que ela se quebre, nós instantaneamente temos milhões e milhões de micro-organismos em diversas formas, chegando a estar em contato com esse material, sendo inútil que depois, quizás em uma hora ou quizás um dia, 2 dias, nós vengamos com algum produto e lo sellamos, visto que todos esses micro-organismos já vão estar depositados e internalizados nessa madeira que vai decair. Assim que aplicar algum antibacteriano ou antifúngico nessa região não vai ser eficaz,
visto que muitas vezes os patógenos já vão estar aí adentro desse material ou vão migrar através de outros tecidos da planta hasta esse ponto, em lo qual nossa madeira vai estar propensa para que eles se alimentem de ela. E o pior é que se nós sellamos esse material, nós vamos estar construindo um refúgio para eles, visto que eles vão estar protegidos de outros micro-organismos que poderiam ser atraídos por a presença deles, como os depredadores, bem como eles não vão ver-se tão afetados tanto por la temperatura, por la umidade, por la radiação solar ou por el viento del ambiente, deixando com que eles quedem 100% confortáveis allá. De la mesma forma que nossos médicos nos sellam um curativo em nós e querem que nossa herida quede bem aereada e seca, nós vamos a querer lo mesmo para nossa planta. Nós não devemos sellar ou tentar impermeabilizá-la. Bem, e que passa então com os inseticidas e barreiras para combater nossos insectos? Quando nós aplicamos, por exemplo, esses impermeabilizantes à base de petróleo, nós lo vamos aplicar então nessa zona que nós podamos, fazendo, logicamente, que esse material não consiga ter o ataque de insectos. Pero vários trabalhos já foram hechos e se percebeu que quando nós aplicamos impermeabilizantes nessa madeira, aún assim, os insectos não são desinibidos a atacá-la. O único que eles fazem é entrar então através da corteza alrededor de nossa herida e assim chegar a esse material que é muito rico para que eles se alimentem, não sendo efetivo então para controlar termitas, escarabajos e outros tipos de larva. Quizás eu esteja sendo um pouquinho repetitiva, mas é importante que nós compreendamos que, aunque nós tenhamos essa ideia que nós necessitamos ajudar nossas plantas de qualquer maneira, eles evolucionaram para conseguir manejar da melhor forma possível esses eventos bem frequentes. E falando de eventos frequentes, alguns extrapolam a utilização desses produtos em outro tipo de heridas em nossas plantas, que seriam nossas grietas ou estrias de crescimento. Em las temporadas em las quais as plantas conseguem mais nutrientes ou as condições ambientais estão favorecidas, como por exemplo primavera e verano, que nós temos temperaturas mais altas, bem como mais umidade, fazendo com que esses tecidos se expandam, nossa corteza empieza então a ter fissuras, as quais vão possibilitar o crescimento e o desenvolvimento de nossos troncos, criando então esses dibujos que parecem como uma herida em nossas plantas. Pero ao contrário de lo que nós pensamos, essas heridas não têm nenhum ponto negativo para o árbol. Assim que esse não é um ponto de entrada de micro-organismos, de problemas de infiltração de água, nem nenhum outro, não sendo necessário utilizar nada nesse tipo de crescimento. Não há nenhuma necessidade que nós intervengamos nesse tipo de processo. E há árvores que podem perder grandes partes de sua corteza sem ser afetados, como por exemplo o que passa então com nossos árvores de canela, das quais nós conseguimos sacar grande parte dessa corteza para utilizar em nossa alimentação, bem como nossos árvores de corcho, que nós, temporada tras temporada, conseguimos sacar esse material para utilizar em nosso dia a dia. E acá nós podemos ver bem como os árvores conseguem fazer esse processo. Se nós vemos, acá havia uma intersecção de uma rama que já é cortado, creio que há mais ou menos 2 anos. E nesse tempo, então, esse collar se desenvolveu, conseguindo então cerrar completamente nosso corte, impedindo que nenhum tipo de bactéria, hongo ou insecto consiga dañá-lo. E nesse árvore eu não utilizei nenhuma vez nenhum tipo de sellador ou cicatrizante de nossos árvores. E ela continua sana e forte e todas suas cicatrizes já estão começando ou já terminaram o processo de criar seu calho através do collar. Também cabe destacar que algumas pessoas, por razões estéticas, intentam sellar essas cavidades que formam em algumas variedades de plantas, devido a diferentes razões. Alguns fazem isso utilizando esses cicatrizantes à base de petróleo ou algum outro tipo de substância, e alguns hasta las sellam com gesso ou também cimento, ocasionando os mesmos problemas que nós já discutimos acá, aprisionando essa umidade na própria madeira em contato com a corteza, fazendo que facilite muito mais a pudrição, impedindo que o aire circule, oxigenando mais esse material, e também nós vamos estar impossibilitando a utilização dessas plantas por diferentes organismos, como por exemplo aves que poderiam nascer seus nidos aí, avispas, abejas e abejorros que utilizam para formar colmenas e colônias, bem como hibernar nesses tempos de mais frio como no inverno. Em algumas regiões, até os mamíferos o utilizam como moradia, criando seus cachorros e tendo a vida inteira associada com esses árvores.
Não seamos egoístas e deixemos esses ambientes naturais para o máximo de espécies possíveis. Quizás não seja tão ornamental ter uma cueva dentro de nosso árbol, mas eles são super importantes para o ecossistema. E alguns árvores têm uma simbiose tão forte com outros organismos que tendem a ser huecos completamente por adentro, criando cavidades de mais de metros que possibilitam generar colônias gigantes de abejas, como já he visto aí em minha chácara em Brasil. Para ter ideia de como é utilizado, já encontrei também nidos de buitres vivendo dentro de araucárias. É muito gratificante ver que somente um árvore consiga ser moradia para diferentes animais e cumprir diferentes funções. Algo que aún não foi muito discutido e analisado por la ciência é a forma que as plantas conseguem produzir diferentes tipos de composto para ajudar nessa proteção nesse momento de fragilidade. Pero sí já se sabe que essas heridas abertas em nossas plantas conseguem ativar a produção de diferentes hormonas e também repelentes, tanto de insectos e também antifúngicos e bacterianos. Deixando mais claro aún que não é necessário que nós intervengamos de nenhuma forma nesse corte. E algo que sim nós já sabemos é que grande parte desses produtos generados por las plantas são impulsionados por la quantidade de oxígeno que chega nessa madeira aberta, sendo muito negativo então que nós cerremos esse corte com algum tipo de material que vai impedir que esse oxígeno entre. Assim que esses impermeabilizantes, ao invés de estar ajudando a proteger nossas plantas, está sacando essas ferramentas que elas têm para proteger-se por si solas. E então, se elas já produzem esses antifúngicos, antibacterianos e esses cicatrizantes, por que nós utilizaríamos esses produtos de pseudociência que ajudam a cicatrizar, como por exemplo nossa canela? A ciência sim já ha provado que a canela tem esse poder antimicrobiano, pero não nessas situações. Já foram aislados diferentes compostos que existem dentro da canela e sim, em laboratório se percebeu que ela consegue então dificultar a aparição de algumas variedades de hongos. Não exatamente os hongos que vão atacar esse tipo de madeira, mas sim algumas variedades dele. Pero aún não há nenhuma comprovação que aplicar canela nessas heridas vai ter algum fator positivo. Assim que, por lo menos por agora, eu me decido de não aplicá-lo, porque eu sei que as plantas conseguem fazer essa cicatrização eficiente sem minha ajuda. Pero para que não se aguantem, não querem quedar de braços cruzados vendo nosso árvore a ser todo sola, vocês podem aprender um pouquinho mais sobre como actuar no momento da poda, para diminuir o máximo possível os danos que nós podemos fazer a ela e para nós sacarmos esse potencial curativo que elas próprias têm através do collar. É de extrema necessidade que todos aprendam como fazer esses cortes de forma eficiente e saudável em nosso material lenhoso, para que assim eles consigam cicatrizar o mais rápido possível. Enquanto menos tempo nossa cicatrização é levada, menos tempo nós vamos ter desse material exposto a los patógenos que poderiam deteriorá-lo. E alguns dos pontos seria, por exemplo, fazer um corte bem limpo, sem nenhuma protuberância, bem como utilizar ferramentas estériles, para que assim nós não transmitamos alguma enfermidade de um árvore contaminado hacia o outro, do qual nós estamos podando. É de suma importância que nós consigamos fazer esse corte, diminuindo ao máximo possível a superfície a qual nós vamos ter que cicatrizar. Se nós fazemos esse corte, por exemplo, com um machete, deixando esse corte, então com várias fibras saltadas para arriba, a planta vai ter muito mais dificuldade de, com seu collar, conseguir cobrir esse espaço. Também é importante respeitar a época de poda, principalmente evitando os mediados da primavera até o final do verano. Nessa temporada, nós vamos ter então mais quantidade de patógenos, tanto como insectos, como as termitas, escarabarros, bem como hongos e bactérias proliferando. Também, em las temporadas de chuva e alto calor, nós vamos ter a decomposição muito acelerada, fazendo com que seja mais fácil podrir nosso material que recuperá-lo. E também é importante fazer esses cortes quando nossos árvores estão com menor metabolismo, visto que se a planta está nessa época de maior crescimento, nós vamos ter muito mais sávia fluindo através do seu sistema vascular, fazendo com que nós tenhamos esses líquidos extrapolados por la herida, chamando muito mais a atenção desses insectos que podem deteriorar essa madeira. Assim que quem quer mais informação sobre a poda, como fazer esses ABC e participar ativamente da recuperação de nossos árvores, eu vou deixar aqui no link o vídeo em qual eu ensino todo o que vocês necessitam saber para fazer então um corte em um material lenhoso de um árvore. Espero que vocês desfrutem tanto aquele vídeo como esse
e assim vocês garantissem que seus árvores vão quedar muito sanos, não importa o que necessitem fazer com eles. Bem, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito e que agora vocês gastem plata não comprando selladores para nossos cortes e sim buenas ferramentas de poda. Por favor, se les gostou esse vídeo, por favor, pongan me gusta e comentem acá abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Hasta la próxima!